Olá, falemos sobre agricultura de precisão. Neste vídeo gostava de falar sobre a possibilidade de utilizar o índice de clorofila e realmente monitorizar aspectos ambientais. Ora bem, num dos vídeos anteriores mostrei-vos estes gráficos que vou mostrar a seguir, quer do arroz, quer do tomate, quer do milho, onde normalmente o que nós verificamos é que a performance agronómica mencionada anteriormente indica-nos, neste caso, a evolução do teor de clorofila e que está seguramente correlacionado com a utilização dos nutrientes do solo. Imaginemos que nas parcelas, que neste caso concreto no arroz temos 3.500 kg e aqui no arroz 8.250 kg, reparem, a quantidade de fertilizantes num lado e no outro foi igual. O empresário colocou, neste caso, a mesma quantidade de nutrientes. Todavia, se repararem, as duas curvas são totalmente diferentes, a performance agronómica das mesmas são diferentes e o resultado final, não só em termos de produção e em termos económicos, é totalmente diferente. Pergunto eu, podemos utilizar este tipo de informação para, no fundo, perceber onde é que foi utilizada com maior eficiência os nutrientes? Com certeza que sim. Seguramente que para esta produção a quantidade de nutrientes foi subaproveitada, muitas vezes podendo ser translocada e provocar poluição difusa, nomeadamente ao nível do azoto e do fósforo e, porventura, outros nutrientes. Seguramente que a curva, neste caso, mais elevada, com maior performance agronómica, seguramente traduziu-se em maior produção e, neste caso concreto, a utilização de nutrientes também é muito mais elevada. Portanto, se eu tivesse que definir nestas duas curvas associadas a duas parcelas, uma nesta zona e outra naquela, eu diria que estas parcelas foram mais poluentes do que esta que aqui está, porque a utilização dos nutrientes foi feita de uma mais deficitária aqui comparativamente com esta aqui. Ora bem, no mesmo poderemos dizer, por exemplo, neste caso no milho, em que o mesmo tipo de curvas, se repararem, 11 toneladas por hectare, 18 toneladas por hectare, qual foi a parcela ambientalmente mais sustentável? Seguramente esta, porque a utilização dos nutrientes foi feita de forma mais eficiente, mais efetiva, enquanto que nesta poderemos ter realmente aspectos ligados à poluição difusa e, neste caso concreto, da não utilização de nutrientes, porque não são exportados nem são utilizados, enquanto que aqui são, no fundo, absorvidos e exportados da parcela, e neste caso concreto, então, esta seria a parcela mais poluída ou mais poluente do que esta. Bom, no tomate, digo-vos, temos o mesmo tipo de padrão. Reparem qual é que realmente foi mais eficiente, esta ou esta. Seguramente que foi esta, porque aproveitou os nutrientes que foram os mesmos que foram colocados nesta outra parcela e, portanto, muito mais eficiente do ponto de vista ambiental, económico e agronómico. A pergunta agora é a seguinte. Imaginem o seguinte, imaginem que estão numa zona protegida do ponto de vista da gestão do azoto, do teor de azoto. Ora bom, se eu tivesse estas duas parcelas, quer estas, quer no arroz, quer no tomate, ou em qualquer outra cultura, e tivesse estes dois tipos de curvas, reparem bem, eu posso estar numa zona protegida e realmente de colocar um limiar máximo de azoto que é permitido e reparem, mesmo dentro de uma zona protegida, esta parcela se calhar foi mais poluente do que outra parcela fora dessa zona protegida com uma curva deste género, onde se calhar foram colocados mais nutrientes do que o limiar máximo da zona protegida. Portanto, muitas das vezes as leis definem um limite máximo do ponto de vista da utilização e da aplicação do azoto e outros nutrientes, mas não monitorizam nem avaliam realmente a performance destas parcelas que estão inclusive dentro das zonas protegidas. Ou seja, se nós estivermos dentro das zonas protegidas, parcelas como esta são parcelas altamente poluentes e preferiria ter
curvas como esta ou parcelas como esta, mesmo podendo oferecer e colocar muito mais nutrientes do que aquilo que a lei permite, mas seguramente muito mais eficiente na utilização dos nutrientes e muito menos poluente que esta que estaria dentro da própria zona protegida, com uma limitação e um teto máximo de nutrientes. Portanto, não podemos mudar a lei define um valor máximo e um teto máximo para as leis protegidas. Todavia, eu acho que há que pensar seriamente em utilizar este tipo de, no fundo, curvas, este tipo de índices, neste caso remotos, para monitorizar as parcelas dentro das zonas protegidas, para realmente perceber se a sua eficiência está ao nível, neste caso a eficiência ambiental, está ao nível desta curva ou desta curva, porque podemos ter as duas fora das zonas protegidas e dentro das zonas protegidas. Em resumo, nem sempre os valores, neste caso, de tetos máximos definidos, nos deixam descansados relativamente ao impacto ambiental que uma parcela ou uma atividade agrícola numa zona protegida pode ter. Temos que arranjar soluções novas, como estas que vos apresento agora aqui, para realmente monitorizarmos as nossas parcelas dentro das zonas protegidas, requerendo curvas de eficiência da utilização dos nutrientes muito mais altas e muito mais elevadas e não permitindo que, neste caso, empresários tenham curvas pouco eficientes, como as que está mais em baixo a vermelho, sejam utilizadas dentro das zonas protegidas.